no ar e eu já fiz questão de entrar com o Gabriel no estúdio. Gabriel Guedes aqui com a gente num dia muito especial, porque é o aniversário do Gabriel. Parabéns pro Gabriel, tem bolo e tudo que a gente preparou pra você, meu amigo querido. Gabriel é um servo de Deus que a gente ama demais e não podia deixar de passar batido. Um dia tão especial por várias razões. Primeiro, porque é o aniversário do Gabriel. Parabéns, tia Cris fez o bolo pra gente, Sandra trouxe o bolo pra você. Não vi nada, esconderam bem. Lógico. E hoje também, em comemoração a um renascimento, porque é o dia em que se comemora o renascimento do apóstolo Carlos, que é o pai do Gabriel. Ele está lançando um CD, um DVD, que vai ser um DVD, vai ser um EP, vai ser em todas as plataformas. E é o primeiro louvor, que é maravilhoso. Eu pedi para colocar esse primeiro porque é um marco na tua carreira, né, Gabriel? Com certeza. E é o que a gente deseja para você, que Amém. Deus te abençoe, você e toda a sua família nesse dia tão especial. Tô feliz demais de você estar aqui com a gente. Obrigado mesmo. E a gente está comemorando esse dia tão especial aqui com o Gabriel. E o Gabriel talvez não se lembre, mas ele esteve aqui num momento crucial da carreira dele em 2018. Quando o Gabriel explodiu no YouTube, um produtor que trabalhava aqui comigo, o Vinícius, falou assim: vamos trazer esse menino, porque esse cabeludo é demais. Ele toca demais, Que Keila. legal. E eu, quem é ele? Ele falou: olha esse louvor. E o Gabriel tinha acabado de lançar um louvor na época. E ele veio aqui e contou um pouquinho dessa história, que ele começou a cantar com 13 anos de idade. A pastora Tânia está aqui, a mãe dele. Obrigada, pastora, você está aqui com a gente. E eu quero que você veja essa tua participação, que foi a primeira participação na Rede Gospel e, na época, a primeira participação do Gabriel numa emissora de TV. Que legal. Olha só que bonitinho, o Gabriel cabeludo. O verdadeiro sucesso é esse, é quando você alcança as pessoas através daquilo que você ama, porque daí o Senhor te honra, né, Gabriel? Amém, é verdade. Você descobriu esse talento com 4 anos de idade, quer dizer, então Deus tem te honrado cada vez mais por uma visão É verdade. que você teve, né? Sem dúvida. E eu vejo isso também muito ligado ao seu relacionamento com Deus e o seu envolvimento com a sua igreja. Porque foi através daí que nasceu, sabe? A partir do momento O sonho e a possibilidade. Porque você coloca o seu ministério em prática onde? A princípio na igreja. E foi aí que tudo nasceu. Desde os 13 anos eu já estou envolvido no Ministério de Louvor, sabe? Então, a partir daí veio o lançamento do CD da nossa igreja e depois o canal do YouTube, e onde o meu ministério individual, podemos dizer assim, nasceu. E agora vai ter o lançamento do seu CD também? Calma aí. É o lançamento de um single novo. Olha! Dia 5 agora, 5 de março, a música é chamada Só Pra Te Ouvir. Então, eu já soltei um pedacinho na internet, a galera já conheceu o refrão. Muita gente tem mandado os covers do refrão. Olha, tem sido muito legal. Isso é gratificante demais, né? Eu tenho repostado vários, inclusive a galera posta com a hashtag Só Pra Te Ouvir, que é o nome da música. E eu reposto vários nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram. E essa música, esse louvor que você tocou agora é seu, né? É meu, Noiva. E que é o que você tem divulgado pela internet. Você tem usado o YouTube para divulgar a palavra do Senhor, né, Gabriel? Com certeza. Que é uma grande ferramenta, né? Sem dúvida. Muita gente enxerga a internet como só uma coisa ruim, mas sendo que o povo de Deus pode usar ela também para levar a palavra de Deus. Se estão fazendo dela algo ruim é porque estão postando e colocando coisas ruins. Exatamente. A gente tem que combater isso. Basta a gente criar coragem e produzir o nosso conteúdo pro bem. É somente assim. Ô, Gabriel, sabe o que eu vou fazer? Eu preciso acabar o programa já, porque eu preciso ir lá ainda. Eu quero que você vai fazer o seguinte, você vai cantar esse trechinho, eu quero deixar os seus contatos e quero te convidar para estar aqui com a gente depois do mês de maio, que é quando você pode, né? Exatamente. Daí a Marcinha vai ligar e combinar com você, porque eu quero que você cante mais músicas todas. Sim. Os contatos do Gabriel. Gente. Até para ele se apresentar na sua igreja. Volta Gabriel, pra cá que eu quero falar uma coisa. Esse moço que estava aí, estourando no YouTube, hoje já tem mais de 2 milhões de inscritos no canal, tem 800 milhões de visualizações. Glória a Deus. Você viu que lindo você, Gabriel? Que menininho mais lindo. Pela lembrança. A gente está feliz demais de participar com você desse dia tão especial. Obrigado. E falar desse projeto novo. Sim. Que é lindo. O Gabriel está fazendo um projeto que, como eu falei para você, é uma homenagem ao pai dele, que passou por uma doença gravíssima. E eu achei lindo o teu depoimento, quando você diz que você, a sua mãe e seu irmão, através do louvor, o seu pai foi curado. Que vocês, independente se alguém reclamava, se não reclamava, vocês estavam lá cantando dia e noite. E é lindo demais isso. Glória a Deus. Por que isso veio agora, Gabriel, depois de tantos anos? Bom, eu conheci essa canção numa viagem internacional, vi uma cantora internacional cantando, falei, que canção linda, vou fazer o possível para gravar. Deu tudo certo,
Aí numa reunião com a gravadora, eles me perguntaram, Gabriel, qual foi o momento da sua vida que você mais precisou ser forte? Aí pronto, a gente decidiu, o clipe vai ser sobre a história de quando meu pai foi hospitalizado e foi o momento mais difícil da nossa família, com certeza. Nós precisamos ser fortes em Jesus e através do louvor, que foi a nossa arma ali durante o período que ele estava hospitalizado, nós vencemos e então decidimos contar essa história no videoclipe. Depois eu vou soltar um pouquinho de um trecho, porque o videoclipe foi lançado agora há pouco, hoje de manhã. A música também está sendo lançada agora, que faz parte desse projeto, e o Gabriel vai lançar outras também, mas essa é a primeira. Você está vendo algumas cenas aí do clipe, a coisa mais linda. São atores profissionais, mas eu estava falando, depois nós vamos fazer com sobe som para você ver a emoção que é. E eu acho que o melhor de tudo, sabe, Gabriel, que hoje de manhã eu falava sobre isso, porque eu contei uma história de transformação de vida, de uma cura na semana retrasada, e a menina está doente de novo, e hoje uma outra emissora falou sobre isso, contando a história que nós contamos, e eu falei, a gente precisa entender a importância que nós somos para transformar vidas, porque quando você dá o seu testemunho, né, e eu acho que isso é o mais importante, é o que você tem feito ao longo da tua carreira, né, desde pequeno, e depois de ter estourado também você não perdeu essa essência. Você percebe isso, que as pessoas se inspiram e se fortalecem no louvor? Por exemplo, esse vídeo que a gente lançou há algumas horas, eu já recebi mensagens, tipo, Gabriel, eu descobri essa semana que minha mãe está com câncer, e essa história está sendo um bálsamo de Jesus para que eu creia que Ele pode curar minha mãe, curar minha família. Outras pessoas um pouco diferentes perderam alguém há pouco tempo, mas a letra fala, tua presença me acompanha onde quer que eu esteja. Ou seja, tá no dia bom, Deus está contigo. Tá no dia mal, Deus está contigo também. Não abandona. Também. Então essa canção já tem sido um bálsamo para muitas vidas, super novinha, né? Com poucas horas de lançamento. Que é a inspiração, né, Gabriel? Sim, que eu acho que sempre foi a base do teu trabalho, e eu sempre falo que é por isso que você tem feito sucesso. Amém. É a tua essência que vai transformando a vida das pessoas. Né, Sandra? A coisa mais linda. Nós só temos servos de Deus aqui hoje. A Alessia, que acabou de ser curada, de sair de um tumor, retirou um tumor do cérebro, que aconteceu do nada, e os médicos também disseram que não sabia nem como ela ia sair. É super parecida. Não, os médicos disseram para ela também que ia fazer a cirurgia, mas não sabia como é que ia ser, como aconteceu com o seu pai, que o pai dele também teve um tumor cerebral, o apóstolo. Aliás, um beijo para o apóstolo Carlos, que está assistindo a gente. Obrigada por o senhor ser essa fonte de inspiração para nós também, de guerreiro, servo de Deus, que a gente ama. Um beijo, apóstolo. E ela passou por isso, e a Sandra tem uma história de transformação que a trouxe hoje em destaque na profissão dela. Então hoje a gente tem pessoas que são inspiradas. E você que está na tua casa precisa entender que, a despeito da situação, é como o Gabriel falou, não importa o que você está passando, sempre vai haver um caminho, e Deus está ali, né, Gabriel? Amém. Não perca de vista que Jesus está com você e se ancore nessa força que vem dele. Ele vai te dar força para continuar, para prosseguir. Gabriel, vamos mudar o script. Começa com o primeiro louvor mesmo, com o lançamento, por favor. Lá, agora. Daí, ao longo da participação do Gabriel, daí você já vai ver um pouquinho também desse clipe que está sendo lançado agora. A gente só tem um teaser, mas você já pode ir no canal dele no YouTube, no Gabriel Guedes, que já está lá disponível para você assistir, já deixar o seu comentário e o seu testemunho de milagres. É isso aí. Em temporal, quando ruge o mar, tu estás aqui, sempre junto a mim, no meu caminhar. Se eu tropeçar, tu estás aqui, sempre junto a mim, e em meio à escuridão da noite, me iluminas e me lembras. Tua presença me acompanha aonde quer que eu esteja. Me das paz mesmo em meio à tempestade. Se as ondas te obedecem e os mares emudecem, para ouvir-te eu te escutarei também. E olha o que ele nos diz:
dizes não temas, me dizes ser forte, ser valente, eu jamais te deixarei. Não há mais cadeias, tu és suficiente para sempre ao teu lado estarei. Tua presença me acompanha aonde quer que eu esteja, me das paz mesmo em meio à tempestade. Se as ondas te obedecem e os mares emudecem, para ouvir-te eu te escutarei também. Glória a Deus. Lindo demais. Não, e o clipe, Gabriel? Que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Gabriel, quem teve a ideia do clipe? Então, nessa reunião que eu te falei... Quando você falou da A história... gente estava bolando outras histórias, assim, legais, mas fictícias da nossa cabeça. Foi quando veio essa pergunta, quando você precisou ser forte? E ali a gente mudou o roteiro completamente. Nos reunimos com a nossa família e falamos, ok, a gente precisa resumir 3 meses de hospital em um clipe de 4, 5 minutos. O que a gente vai contar? Então a gente decidiu contar... Como nós vamos fazer? Ao menos uma das curas, que foi quando ele voltou de uma cirurgia sem conseguir articular palavras. Ele estava muito agitado, com as mãos amarradas assim na beira da cama. E minha mãe, dirigida por Deus, ela falou, amor, ok, tenta... Você sabe que nós vamos cantar como nós temos feito desde todo esse período. Tenta colocar esse seu barulho na melodia da música e adorar Jesus com a gente. E nós começamos a cantar um hino da harpa cristã, Vento ao Rei dos Reis. E de repente ele começou a fazer o barulho na melodia da música, assim, só de falar eu me arrepio. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. E ele não articulava palavras, mas de repente ele soltou um grito e ele disse, Jesus me cura. E foi a manifestação da cura ali naquela hora. Nossa, que coisa mais linda, hein? Então, e Paulo Leal, que é o ator que você viu aí nas imagens, e a Graziella Smith, eles são servos de Deus, têm uma carreira nas maiores emissoras do país. Sim. Inclusive o Paulo, que estava até na minissérie no Reis, né? Se não me engano. Acho Paulo que ela. A Graziella. Ou ela. Isso, não, a Graziella, na 7ª temporada de Reis. Então eles são atores experientes, mas tem essa coisa da unção também, né, Gabriel? No set de gravação, assim, eles estavam... atuando / adorando, assim, porque ela precisava cantar. Então ela já puxou lá um consagramos a ti, coramos a ti, ó Rei Jesus. E assim, a gente sentia a presença de Deus enquanto o clipe estava sendo gravado. Foi emocionante demais, né? Algo fora do normal. Assim, eu nunca vivenciei um videoclipe, uma produção nossa com tantas manifestações de Deus. Assim. Não, e eu vi esse trecho que você viu, não é o clipe todo, é só um teaser que eles soltaram como forma de apresentação, porque como nós falamos, foi lançado hoje às 10 da manhã, agora há pouco. Então, só de você ver, depois você entra no canal para você ver inteiro, você vai entender o que o Gabriel está falando, que é esse poder da fé mesmo e da oração, né, Gabriel? Com certeza. A nossa arma foi o louvor e até hoje, sempre que alguma coisa, algum momento mal se levanta, a gente recorre a isso. Porque nós entendemos a força que o louvor e a adoração têm nas nossas batalhas. E a gente já tem 16 anos que isso aconteceu, 16. Né? Nunca mais seu pai teve nada. Graças a Deus. Ele saiu do hospital... No dia 15, né? No dia 15, dia do meu aniversário. Então hoje faz 16 anos. Ele saiu dirigindo. Para uma pessoa que... Nem o médico acredita numa coisa dessas, né? Fala, mesmo. Meu Deus do céu, será que é o mesmo que estava ali? E nós vemos a mão de Deus em tudo, né? O médico era um filho de pastor desviado. Meu Deus. Começou a ver a manifestação de Deus em um dos momentos. Meu pai reacorda dentro do centro cirúrgico, o médico fica desacreditado e ele pergunta, Pastor Carlos, para ver como estava a consciência dele, o que está escrito em João 3,16? Era um dos versículos que o médico sabia decor.
E o meu pai levantou a voz e falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele foi mandado de volta, eles não fizeram a cirurgia e foi mais uma vez uma manifestação de milagre. Ou seja, o doutor quase se reconverteu. Exatamente. Não é nem se converteu, se reconverteu. Não tem como... Por isso que você fala, num dos testemunhais que você dá, falando sobre o clipe e tudo, sobre todo esse trabalho, você fala dessa esperança e de como tudo isso transforma outras vidas e dos propósitos de Deus para que aquilo acontecesse, porque ninguém quer que a pessoa que ama fique doente, ninguém quer ficar doente. Mas você imagina quantas vidas já foram salvas através daquela doença do teu pai e quantas ainda serão através de tudo, agora, né, Gabriel? A gente não entende os caminhos de Deus, para nós é loucura, às vezes você está vivendo alguma coisa na sua vida que não faz sentido algum, mas o Senhor tem os propósitos dele que são muito mais elevados que os nossos. Então confia que ele está no controle, isso não é à toa, não é à toa. Amém. Meu aniversariante querido, canta mais uma, porque Vamos depois lá. eu vou falar com a Alessia e depois nós vamos fazer uma receita e vamos cortar o seu bolo. Ótimo, O que você vai cantar? O Centro És Tu, uma canção, a penúltima, a que veio antes de Ser Forte. Gabriel Guedes, nosso aniversariante do dia, está dando esse privilégio de estar aqui hoje. Obrigada, viu, Gabriel? Obrigada mesmo, estamos muito felizes. Majestade, cercado de majestade, reinas para sempre e em vitória. Majestade, tens toda a autoridade, teu é o reino e tu é a glória, o centro és tu, o centro és tu. Tudo que sou, somente a Cristo. O centro és tu, Jesus. O centro és tu. Minha canção e adoração, somente a Cristo. Eu não preciso de um milagre para te entregar meu coração. Eu não preciso de uma bênção para te entregar adoração, pois um dia em tua casa não se pode comparar. Tua presença é melhor do que mil em outro lugar. O centro és tu, Jesus. O centro és tu. O meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo. Aleluia. O centro és tu. O centro és tu. Minha canção e adoração, somente a Cristo. O centro és tu. Amém. Que lindo, Gabriel Guedes aqui com a gente lançando. Você perdeu o louvor, depois no final você canta mais um pouquinho dele, tá, Gabriel? Que acabou de ser lançado o Ser Forte em homenagem a um milagre sobrenatural que foi a cura do apóstolo Carlos, pai do Gabriel. E hoje é aniversário do Gabriel, lançamento do louvor, lançamento do clipe. O Gabriel tá aqui com a gente, nós estamos felizes da vida com a vinda do Gabriel. Nem falei pra você que Sandra vai fazer um risoto de bacalhau, comecei o programa entusiasmada com o aniversário.
Botei a Sandra, a gente tava tão preocupada em esconder o bolo do Gabriel, né, Sam? Olha, Um beijo pra tia Cris, da Cris Delivery, que fez o bolo pra gente. É morango, tá, Gabriel? Não sei se você gosta, morango com chocolate. Demais. E a Sandrinha vai fazer esse prato lindo, já pensando nesse feriado de Páscoa, que é um arroz cremoso com bacalhau desfiado. Daqui a pouquinho você vai aprender a fazer essa receita. Dona Alessia está aqui comigo e eu quero dizer para você que o mundo perdeu uma pagodeira, uma dançarina de pagode, entendeu? Mas ganhou uma serva de Deus que tem modificado a vida das pessoas através da voz que ela também quase perde. Amém. Que Deus também não deixa o negócio ficar balançando, né? Fala assim, não, deixa eu agitar a vida dessa moça pra ver como é que ela tá. Não é, muito Alessia? leve a vida, Seja né? bem-vinda, minha Obrigada, amiga. filha, pela oportunidade. A Alessia tá lançando esse livro essa semana e eu pedi pra ela vir aqui. É um dos livros dela, esse é o último, Pare de Ser Tatu. Tatu, o que te lembra? Sabe, o povo escondidinho, que você fica lá escondido, vendo a vida passar. Às vezes você tem essas atitudes mesmo sem perceber. E eu coloquei que a Alessia tem empoderado e transformado a vida das mulheres, mas na verdade não são só mulheres que são alcançadas pela palavra dela, assim como não serão só mulheres alcançadas pelo livro. Mas eu pedi para que ela viesse porque tem 2 momentos de renascimento muito importantes na vida da Alessia, porque ela sempre quis ser uma pessoa famosa. Era. E desde criança, lá no fim do mundo, lá como é que chamava a sua cidade? Belo Jardim. Melo Jardim. É longe, hein? É um pouco longe. É longe de quanto da capital? Acho que de Recife é uns 200 quilômetros. Então não é tão longe, não é fim de mundo, é longe. É só. longe, é longe. Longe. E daí tem umas imagens da Alessia, eu falei a história do pagode, porque foi o caminho que você viu na época. Era o palco que eu achava que estava dedicado para mim. Para você Eu achava que era começar a aquele. se destacar. Aham. Não era só a fama, era a possibilidade de ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para sua família. Não é, E me Alessia? senti aceita, valorizada, respeitada. Que a gente sempre nasce já com esse intuito de sermos amados e o mundo vai tirando da gente essa percepção. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Mas quando a gente cresce e vai ganhando forma, o mundo vai tirando o rótulo que Deus nos deu. E aí vamos aceitando o que o mundo nos impõe. E aí perdemos nosso brilho, nossa energia. Daí você se achava assim. Me achava para insossa. baixo. Só animada, mas faltava alguma coisa em mim ali. E eu não sabia que era Jesus. Busquei outras coisas. Quanto tempo demorou para você saber? Eu me encontrei com Cristo, eu tinha 16 anos, quando eu resolvi me converter. Mas o primeiro encontro foi aos 12 anos de idade, quando uma amiga minha me levou na igreja. E lá eu senti meu coração transbordar. E ninguém ficou pegando no meu pé, Keila. Eu senti uma falta, uma vontade de algo. Eu olhava para o mundo, eu queria curar o mundo e não sabia como curar o mundo. Eu vi uma criança, eu queria ajudar. Eu vi um passarinho morrendo, eu queria ressuscitar. E eu não sabia como era Deus. Ia para a católica, ia muito para a igreja católica sempre, mas não conhecia ainda a igreja cristã. A palavra. A Não conhecia a palavra na profundidade, Isso, né? quando eu estudei a Bíblia, que eu encontrei tudo lá, fiz, meu caminho é esse. Me batizei em 2005, numa caravana E não da é a Esperança. religião, é a maneira como você encara. Às vezes a falta de conhecimento. Isso. A gente não Não religião busca, é né? de menos, mas quando você busca, você estando na católica, você estando em uma outra igreja evangélica, isso não importa. É você estar ligado à palavra. É buscar a fonte. Eu sempre falo, a gente fala sempre aqui da fé. E a fé, ela não tem placa, não existe placa de igreja para fé. Gabriel, que canta, sabe disso. Nas apresentações do Gabriel, tem todas as religiões. E a gente nunca pergunta para você, que religião que você é? A gente quer que você esteja aqui, para você entender que milagre é para todo mundo, porque Deus não tem placa de igreja, não tem religião. E quando a Alessia percebeu isso, foi que as coisas começaram a mudar. Mas tem a foto de antes, que eu quero que você conte. Põe as 2 fotos, não a da Alessia criança e depois na sequência a outra. Que eu acho que aquela lá era a foto de você dançando. Ah, que coisa mais linda, gente. Oh, meu Deus do céu, que fofura. Aí eu tinha 5 anos de idade. Já estava cheio de sonhos assim, Cheio pititica. de sonho, fazendo desfiles na calçada. E essa daí, me conta essa daí, foto. se verem, olha, essa sou eu dançando no show de Não Frank são as Aguiar. coleguinhas? Simone e Simária. Simone e Simária, porque elas eram dançarinas do Frank Aguiar, não era? Era o back vocal. Mas elas dançavam também, né? Dançavam e cantavam. E daí você se apresentou junto com o Frank? Foi abrir um show de Frank Aguiar e elas estavam lá. Quantos anos você tinha ali? Ali eu tinha... Volta um pouquinho, Dan. 19 anos de idade. 19 ali. anos. E nesse dia foi engraçado, eu fiquei super feliz em encontrar elas artistas, mas depois houve um reencontro. Eu trabalhei no casamento delas duas, em 2011, e quando foi o ano passado aqui em São Paulo, trabalhei com Cacá Diniz e encontrei Simone novamente. Olha, gente, num outro momento em outra da vida. posição, em outro lugar. Como Deus, ele é tremendo, né? Nada em nossa vida por acaso, os nossos encontros... Tudo Deus tem um quê. Você mostrou e essa um foto porquê. pra elas? Mostrei, ela acha muito feia essa Que foto. graça! Querem ver?
E a partir daí muitas coisas aconteceram. Aquela história que eu falei, que o forró perdeu, o pagode perdeu, mas as mulheres ganharam com esse empoderamento. Sim. Você tinha como uma base de crescimento profissional Roberto Justo. Era a minha pela meta. história dele. Era a minha meta conhecer o Roberto, eu assistia muito o Aprendiz, né? Então eu dizia, um dia eu vou para lá. Aí fui, me inscrevi, fiquei entre as 20 finalistas do programa, fiz uma super apresentação, eles amaram. E aí fui falar com Deus. Falei, Deus... Quantos anos você tinha? Depois de uma caminhada? Depois de caminhada, estava com 20... Não, tinha mais, tinha 35 na verdade. Olha quanto tempo. Aí eu falei, Deus, se esse negócio não for para mim, meu pai, movimenta o mundo. Veio a pandemia, o programa foi cancelado, não aconteceu o programa e aí Meu Deus. não tive a chance. Mas Deus sempre ele tem planos maiores que os nossos Então você não planos, chegou né? a conhecê-lo? Nessa época não, eu cheguei a vê-lo em um evento. Mas não chegou a conhecê-lo, que era o que você queria, participando do Queria- programa, na do verdade. programa. Eu cheguei a ver, tirei foto com ele, mas nada como eu queria, né? A nível de conhecimento mais próximo do Roberto, né? E aí o programa cancelou. E aí Deus fez, não, tu não vai pro programa porque eu não quero que tu passe aquela vergonha lá. Tu vai direto trabalhar com o homem. Quando foi em 2022, a Viviane Braffman, que era uma das campeãs do Aprendiz, me chamou para assumir o projeto dele de mentoria, que era Master Business Network. E aí eu fiz a marca do projeto Roberto Justus, tive a honra de trabalhar junto a ele. A gente tem fotos também. Pode colocar as fotos, por favor. Ali eu zerei meu game aqui na Terra. Né? Zerou porque realizou um sonho, né? Sonho muito grande. Agora, não pode ir passando que é uma foto que ela tá com o Roberto Justo, porque aí tem vários momentos, mas pode ir passando todas. Essa. Né? Ah, e essa foto, que já é a realização de um sonho, porque é um espelho para aquilo que você pensa como palestrante e como uma mulher que transforma a vida das pessoas, né? Ele foi Através minha do maior trabalho referência. também. Minha maior referência era Roberto. Eu lembro que quando eu fazia trabalho na faculdade, eu imaginava, se o Roberto estivesse aqui, se essa vassoura estivesse fora do lugar, ele ia me demitir. Eu limpava tudo pensando na avaliação que ele ia fazer acerca de mim. Eu tinha essa paixão pelo que ele apresentava, ainda hoje. É o Então, meu, deixa eu te maior falar, referência. na verdade, demorou muito tempo entre o pagode até você encontrá-lo, quase 20 anos. Mais de 20 não é? anos. Nesse caminhar, você meio que caminhou sozinha, né? Você foi crescendo sozinha, porque você mandou várias fotos de você palestrando e a gente percebe que você estava palestrando ali já faz tempo, umas fotos mais cabelo mais curto e tal, tem vários momentos ali. Você foi crescendo sozinha, só se espelhando nas pessoas, né? Fui olhando o que elas faziam de correto, aplicando no meu caminho e buscando a minha real identidade. Meu Buscando Deus. a Jesus, que eu acho que todo profissional que se preze, se ele quer ser bem-sucedido, ele busca a raiz dele. E quando você encontra a sua raiz, que é Jesus... É não a há, fé, né? Não há medo, não há falta de coragem. A Bíblia fala, seja forte e corajoso. Eu segui, eu fui forte e corajosa. O que eu queria, eu buscava. E nunca esqueci, Keila, de uma coisa. Agradecer a Deus, que todos os meus dons e talentos, tudo que eu sou, eu devo a Ele. E qual foi a parte mais difícil nessa caminhada até essa consagração e a realização do sonho, que foi encontrá-lo e ter o teu trabalho reconhecido como você gostaria? A parte mais desafiante foi quando eu descobri a questão do tumor, que já foi quando eu vim para São Paulo, né? Porque o sucesso para mim... Mas o tumor foi agora, né? Foi. Antes, Tem 2 nessa anos e caminhada meio. de 20 anos, antes de você chegar aqui com ele. A quantidade de rejeição que eu passei ao longo da minha vida, né? Você acha que as pessoas não acreditam muito? Não acreditavam muito, meu jeito muito comunicativo, muito Nem alegre. lá em Recife, nem pra lá cá. em Petrolina. Era mais minha mãe que acreditava, mas eu sofri muita rejeição, desde os 12 anos de idade. E meu pai, ele é alcoólatra há mais de 35 anos. Então eu cresci num ambiente que tudo para mim dizia não. A minha família dizia não, minhas tias diziam não. Dizia que eu ia engravidar aos 13 anos. As circunstâncias já diziam não. Já dizia né? não, E as mesmo que tias- ninguém dissesse não, a própria circunstância já fazia isso, né? O ambiente que eu vivia. As minhas tias diziam que eu ia engravidar aos 13 anos de idade e não ia saber que era o pai. Olha o que elas diziam de mim. Meu Deus. A referência que eu tinha da minha família Era uma pessoa não vai dar perdida. certo. É. Então eu cresci muito nesse ambiente de que nada ia acontecer a uma sonhadora como eu. E como é que surgiu esse livro? Você está lançando esse livro agora. Ele surgiu na pandemia, quando eu comecei a Você nem observar. sabia do tumor ainda nesse Nem livro, sabia né? do tumor, é que nem fala sobre ele. Eu estava na pandemia, eu estava com esse sonho foi escondido, né, através nesse caso de não poder mais ir para o programa foi cancelado, e aí eu fiz, como as pessoas vão fazer para brilhar no mundo se não tem oportunidade? Keila, você teve a oportunidade de estar aqui hoje no programa, mas alguém precisou traçar o caminho, você, sua mãe, Deus. Então, eu precisava de alguém que mostrasse esse caminho. Eu fiz o livro, vai mostrar um caminho que eu consegui até aqui, porque para mim já era muito.
Em Petrolina já era referência. As pessoas esquecem que o que a gente já tem é o que Deus nos deu e tem que ser valorizado. O caminho depois é depois, mas o agora já é muito. Então já era muito para mim. Então eu decidi escrever o livro para que as pessoas acreditassem que o que elas são já é transformação demais para o mundo que elas vivem. Que é possível para todos, né? A gente muda primeiro nossa família, depois nossa rua, depois nosso bairro, nosso estado, nosso Brasil, depois o mundo. Mas as pessoas são apressadas. Elas já querem sucesso já no mundo inteiro. Ele precisou começar na família, louvando em casa, para hoje estar com 2 milhões de seguidores. Se ele não começasse lá, quando ele aparentemente era pequeno, ele não estava grande como ele é hoje. E também, se não tivesse parado de trabalhar, também não teria chegado a lugar nenhum, né, Gabriel? Foi forte e corajoso. Que é o que as pessoas têm que entender. As coisas não acontecem do dia para a noite. Existe uma preparação, até por um propósito de Deus, como nós havíamos falado mesmo, para que você que está na tua casa entenda que as coisas são uma caminhada. E que nessa caminhada, você pode achar que está sozinho, mas não está, porque Deus está com você em todos os momentos, como o Gabriel cantou para nós. Que Deus está com você em todos os momentos, porque a Alessia eu interrompi a Alessia para falar essa história da doença, do tumor, porque aconteceu agora. Faz o quê? Quanto tempo que você foi diagnosticada? 2 anos e meio que eu descobri. Achei que eu vim para São Paulo só para brilhar, mas aqui eu descobri problema de saúde. Deus mandou o dinheiro, mandou 10 mil reais, mandou alguém me doar esse dinheiro. Eu olhei, eu fiz, nosso dinheiro sobrando na conta, vou fazer um exame particular em São Paulo. Chego no exame, quando o cara bota a naso no nariz, detectou o tumor. Em 1 semana, eu descobri tudo que eu tinha. E o que o médico falou? Disse que era um tumor raro e que eu precisava fazer ressonância e tomografia para ver a origem. Mas você fez uma cirurgia, você tirou Fiz a cirurgia, depois de 2 anos e meio, fui deixando postergar. Você fez a cirurgia o quê? Faz uns 2 meses? meses? 2 meses. Eu saí do hospital exatamente no dia do meu aniversário, dia 12 de fevereiro. O médico que me operou, ele também era da igreja, não estava mais, e ele viu milagres acontecer. Olha que lindo isso. Então, muita Deuscidência, muito né? Deuscidência total. Tem algumas imagens dessa recuperação da Alessia. E é legal essa história, Sandra e Gabriel, porque você sabe que a Alessia não tinha dinheiro. E daí, quando começaram a falar, como era um tumor muito raro, né, Alessia? E já tinha feito aqui, a cirurgia seria no hospital, que é muito caro e não tinha a menor possibilidade dentro das nossas... E começaram, uma pessoa, das palestras que ela dá, então são várias pessoas que vai conhecendo. Uma pessoa começou a contar para outra pastora Tânia, e daí ela começou a aparecer o dinheiro na conta. E ela conseguiu pagar o hospital. É impressionante como Deus faz tudo. Nós algo semelhante com a questão financeira. Anos depois, a gente lançou o CD do Ministério de Louvor da Igreja em agradecimento ao que Deus tinha feito com o meu pai. E nós levamos no hospital para o médico. Ele falou chorando, assim, agradecido pelo presente e tal, porque nós fizemos uma dedicatória para ele no CD mesmo, para todas as unidades. Ele falou, Carlos, o plano de saúde não aprovou as suas cirurgias na cabeça. Meu Deus! Eu fiz todas elas, porque era urgente, eu fiz todas elas sem receber e até hoje ele não recebeu R$1. Olha! Mentira! Deus. Olha. O que estava afastado da palavra. Sim, exatamente. Olha isso. A gente precisa entender que Deus faz, né? Impressionante, porque essa história do dinheiro na conta, e você que está em casa pode achar que é mentira, mas não é mentira. Porque as pessoas acham, tem muita gente que não acredita e acha que milagre é uma balela, que não, tá contando essa história para enfeitar. Não, porque ninguém quer enfeitar nada com doença. E o doença milagre, é algo muito sério. Vem nos detalhes, porque a minha primeira cirurgia, eu tinha que fazer uma embolização do tumor, eu sofri uma pré-trombose. E eu precisei ir para casa 2 dias para poder fazer a 3ª cirurgia. Lá, o médico falou, ele tem que tomar Clexane 1 vez por dia. E seu pai tomou esse remédio? Em casa e teve trombose. E aí eu procurei várias farmácias para aplicar e não achava nenhuma. Aí o Uber fez, por que a gente está indo de farmácia em farmácia? Porque não achamos alguém para aplicar. Ele, eu sou farmacêutico. O moço do Uber? Deus mandou até o Uber farmacêutico. É muito milagre. E você ficou... Põe a imagem de novo, Danilo, por favor. Aí o médico falou para você a mesma coisa que falou para o apóstolo Carlos, né? Que você também talvez não conseguisse falar mais. Poderia morrer, perder minha fala, ter um AVC. E na cirurgia principal, que é a mais demorada, ia ser 10 horas, ela aconteceu só em 4 horas. Meu Deus. E eu não fui para UTI, eu fui direto para o apartamento. Demais, e eu saí, e você falou do louvor, um dia antes eu estava com muito medo. Eu fui fortalecida com louvores, eu louvei 1h30 sozinha. Eu dormi, quando eu fui para a cirurgia, eu fui louvando e o médico falou, quando você acordou,
você cantou, você louvou a Deus. Já pensou? Então, é muito igual a nossa história. Glória a Deus. Bom, você está lançando o Pare de Ser Tatu, mas acontece que essa experiência vai ser um outro louvor, né? É Com o próximo certeza. livro, né? Não tem que ser outro louvor, não, outro livro. Isso. Você já pensou nisso? Já pensei, já sei, já tem o nome já. É marca visceral. Aquela marca que fica dentro. não sai que nunca é profunda mais. E que não sai nunca mais. Eu estou muito feliz de você estar aqui, Alessia. Só quero deixar na tela para você o Instagram da Alessia. Lá tem todas as informações para o lançamento do livro que vai acontecer essa semana. Amanhã, na verdade, Amanhã. né? Amanhã, dia 16, aqui em São Paulo primeiro. Então, você está aqui em São Paulo, pelo Instagram dela, você tem todas as informações e também para contratá-la para palestras. Porque a Alessia é uma palestrante e ela é muito lindo o trabalho que ela tem feito. No Brasil inteiro, por enquanto. Obrigada, Keila. Que Deus te abençoe. E eu estou muito feliz de você estar falando de novo, porque a última vez que nós conversamos, ela estava falando mal ainda por conta da cirurgia, né? Por Sim. conta de tudo que você viveu. E que sua marca continue a clarear as marcas deste mundo. Estou muito Nascemos feliz, para viu? isso. Deus te abençoe, viu? Muito obrigada, Keila. Fique aqui com a gente para você Vou experimentar a ficar. nossa receita e Claro. cantar parabéns pro Gabriel. Claro, obrigada. Tá bom? Olha, eu vou dar uma paradinha, depois do intervalo nós vamos fazer a nossa receita e você fique aqui, que Gabriel Guedes está aqui hoje, vai cantar mais pra gente já já. Estamos de volta para fazer essa delícia
Quando o Luizão, nosso diretor de TV, abrir a câmera, você vai ver que tem uma moça aqui sentada. Essa moça é a pastora Tânia, mãe do Gabriel, que nós estávamos falando assim virtualmente ali. Eu falei, pastora, sente aqui para todo mundo conhecer essa beleza toda, né, Gabriel? Obrigada, viu, pastora, por estar aqui com a gente. Vamos lá, minha Sandrinha linda. Seja bem-vinda, maravilhosa. E minha amiga, você vem nesses dias assim que tem esse povo que emociona a gente, né? Esse povo de fé, né, menina? É Deus, né? Pra Deus lembrar puro, você Deus que você não pode desanimar. Nunca. Que pode acontecer o que for, que você fica ali firme e forte. E que palavras lindas, Gabriel. Linda, né? Esse menino é demais. Já peguei pra Já mim. pegou, né? Guardou já, no coração. Já tá aqui, ó. Então, vamos lá, meu amor. Vamos trabalhar, por favor? favor? Trabalhar. Ih, que tá estamos com fome. Curiosos. Melhor buffet da terra, hein? Buffet Sandrinha Santos, melhor da terra. Esse é um dos pratos que tem lá? Não sei se tem, mas se precisar a gente faz, se precisar, né, a gente faz. Qualquer comida nordestina. Tem Dona Lécia aí. Olha hoje. Só, Semana Santa aí, né? Então, vamos trabalhar com o que hoje? Bacalhau. Bacalhau. Tá muito caro? Fala, vai pra gente sofrer. Quanto tá, Sandra? Quanto você pagou? 89. 89 o quilo. O desfiado ou aquele? O desfiado. Que é aquela aposta, então tá 180. Não, aquele lá tá, ó. Deve estar 180. Eu passei assim, eu falei, tá. Compra o desfiado, gente, pelo menos pra dar. E se tiver muito feio o negócio, você compra um peixinho branquinho bom que tá tudo certo. E detalhe, o desfiado dá pra você incrementar um monte de ingredientes que vai ficar, a receita vai crescendo, 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 que vira aquele tamanho família. Entendeu? Então, pela lógica, se tá 80 esse daí, com certeza as postas devem estar mais de 200. Bem mais. Meu então, Deus vamos do começar? Céu. Vamos começar. Vamos começar a dourar aqui os pimentões. As 3 cores de pimentão, vai pra tela os ingredientes para você. Isso. A Sandra trouxe várias opções, lembrando que tudo que a Sandra coloca aqui na arrumação do nosso balcão são coisas que ela serve no buffet. Então, quando você faz o buffet, tem várias opções de buffet para um número infinito de pessoas, porque não tem, ela vai fazendo de acordo com aquilo que você precisa. Então, você tem várias opções que os meninos ao longo da receita vão te mostrar aqui. Lá no buffet. Então você tem o prato principal, você tem comida mesmo, você tem finger food, você tem as entradas. É muito legal o buffet da Sandrinha. Muito. Eu adoro, hein? Ó. Nessa época, por exemplo, quando você faz uma festa agora, que é uma época de feriado, que o pessoal usa mais, come mais, por exemplo, peixe, daí eles pedem coisas mais ligadas a peixe ou não necessariamente? Não, porque até ontem eu estava na igreja, né? E o pastor falou referente ao peixe e à carne, que não está escrito na... Mas quando, de um modo geral, se as pessoas pedirem, você faz? Eu faço, eu não tenho isso. Até para respeitar o que o outro Isso, até considera. Porque eu tenho os clientes diferenciados, então a gente tem que respeitar a religião de cada um, né? E... Daí se pedir uma coisa só à base de peixe, dá para fazer, o buffet todo? Todinho. Haja criatividade, hein, menina? Eu já fiz. Nossa, ficou show de bola, até porque foi um almoço, né? Foi um almoço baiano. Daí dá pra fazer um monte de coisa. Muqueca, né? Muqueca, um monte de Ô, coisa. Sam, você não colocou azeite, nada ainda, né? Coloquei, ou já colocou? Já coloquei o azeite, tá, gente? Os 3 pimentões. Os 3 pimentões, o bacalhau. Acho que vou colocar mais um pouco de bacalhau. Tá. Pra ficar bem... Vamos colocar o bacalhau todo, O legal né? desse prato, que eu já quero falar pra você, é que você vai usar um arroz que já está pronto. Então, você dá uma cara nova ao arroz, ou então você vai fazer, reserva um pouco desse arroz. Não precisa ser um arroz do dia. Não. Isso que é legal. Você pode fazer o arroz no dia anterior. Eu sempre trago isso, né? Eu sempre trago reaproveitar, né? Porque isso aqui é muito importante, gente. É aquilo que eu falei para você naquela última nossa receita. O pessoal, restinho de arroz, eu vou fazer o quê? Gente, dá para fazer muita coisa mesmo. Olha, hoje mesmo nós vamos fazer o quê? Um arroz cremoso de bacalhau. E é uma receita, acaba sendo uma receita rápida. Muito rápido. Olha só isso aqui, ó. Agora eu vou acrescentar o arroz. Então, olha, pela ordem, o azeite, isso. 3 pimentões. Os pimentões primeiro. Os 3 pimentões, isso. O azeite e o bacalhau. O bacalhau já tá temperado? O bacalhau não, eu só Você salgou mais bastante ou você deixa um pouquinho de salsa? Não, o desfiado, ele não precisa deixar muito tempo, tá, gente? Porque ele já vem desfiado, quando você dá uma escaldada nele, então ele já... quebra já inteiro. Não é tão salgado. Não é tão salgado. Que nem você trouxe algumas coisas aqui, me fala o que são. Tem o prato principal, aqui nesses finger food, nós vamos mostrar um pouquinho pra você. Me fala desse primeiro, é cuscuz? Isso, cuscuz paulista, é o nosso cargo-chefe no buffet, faz um sucesso assim maravilhoso.
falei, vou levar pra dar E você aquela pode fazer nesse formato pequenininho também, do Pode. cuscuz. Uhum. Daí aqui, Aí uns salgadinhos. que nesse caso é qual? Queijinho, Queijo, de queijo, certo? Tá? Os Os lanchinhos. lanchinhos para dar uma incrementada na mesa, porque você pode montar tem o uma colorido mesa de da mesa entrada. também, Tem. é. Você tem que dar vida, né? E esse camarão, gente, que coisa mais linda. Olha só isso aí, gente. Camarãozão. Isso aqui você pode fazer como entrada para sua Sexta-feira Santa. Que você usou batata, Isso, batata. queijo catupiry Isso. e o camarão. Gratinei, isso, o camarão. E esse bolinho aqui é o que, Sam? Esse aí, gente, olha só que legal. Isso aqui dá continuidade ao cuscuz. Ah, o ovinho caiu de... Ah, tá. Já... Porque você pode estar fazendo de várias maneiras. Ah, então isso aqui é um cuscuz também? É um cuscuz também. Ah, tá. Viu? E o bolo da tia Cris para o nosso e o Gabriel. bolão da tia Cris. Nossa, tá pesadão o bolo. Tá. Agora eu vou acrescentar... Ai, peraí, gente. E ela olha perguntou só. pra mim, Gabriel, o que você acha que ele vai preferir? É creme branco com maracujá ou morango com chocolate? Eu falei, eu não sei, mas eu acho que todo mundo gosta de morango com chocolate. Eu falei assim, eu falei, eu vou arriscar o morango com chocolate, porque não dava tempo de perguntar pro Rafael. Eu falei, vou arriscar. Acertei, Gabriel? Foi ótimo. Os dois dariam certo, mas... Olha só, gente, como tá ficando, olha. Que prato Ai, bonito. que delícia. Olha só, Só agora... assim, sem o creme já tava gostoso. Já tá... Isso, mas com creme fica bem mais. Ah, eu também viu? acho. Com creme. Creminho, ele fica Ó. mais cremosinho. A E eu achei receita- legal porque você não fez o risoto. Porque eu Não. sempre falo que o risoto ele tem o problema de endurecer demais o arroz, Sim. né, Sam? O E- risoto, mesmo que você, pouquinho se você de sal. deixar um pouquinho passar ou for para esquentar, ele não Ele fica na deixa. mesma textura. E Já o- o cremoso, se você acrescentar um pouquinho de leite, ele já volta. Ele já volta, A cremosidade gente. dele não acaba. Então isso eu achei legal. Então, ó, a receita já está pronta. Prontíssima. Ó. Mentira que já tá Nossa, pronta assim. que cheiro. Uhum. E essas azeitonas todas? Calma, esse aí vai para outro Gente, que detalhe. beleza isso. E é super Aí, o rápida. que nós vamos fazer? É que eu esqueci, mas você pode estar colocando um plástico aqui no fundo para você fazer um prato decorativo. Porque o que enriquece os olhos das Como pessoas? aquela ali que você fez. Isso. São Mas como pratos assim, decorados. Mas me explica como... É. Se você colocar, mas aí tem que esperar esfriar. Não. Você vai ver. E dá pra você pôr o plástico aí pra fazer? Dá. Eu tenho plástico. Dá, porque esse daqui já é para isso mesmo, tá? Ah, então... Não... Ah, eu pensei que... Ah, você põe no plástico assim pra Isso. desenformar? Como se você fosse desenformar, Sam? Isso mesmo, cuidado aí. Ah, então nós vamos ensinar a pegar um prato bem bonito. Peraí, espera, deixa eu ver. Acho que esse daqui tá bonito, esse azul, né, Sam? Tá, esse aí tá bonito. Que Será que ele destaca vai... mais. Tem que ver também o tamanho. Vê se vai dá, dar senão eu pego o certo. maior, o amarelo. Deixa Eu eu acho pegar o melhor maior o aqui. amarelo. O amarelo, o maiorzão, né, o grandão. Uhum. Deixa eu pegar esse daqui. E daí Gente, você que tá eu- na tua casa vai poder desenformar também. Você usa a vasilha da tua preferência. É que na TV, fica bonito quando tem um destaque maior pra você Sim. ver melhor na sua casa. Ah, ficou lindo. Então né? esse daqui não Vai vai dar destacar. problema. Ai, agora vamos Nossa, ver, né? que Se vai dar certo. Então, vai dar. Vai dar certo. Ó, você sim, inventou o gente. negócio, tá vendo? Que vai dar É porque certo. eu achei que tinha que esfriar. Não. Porque o que a Sandra quer te ensinar? A fazer ficar bonito como ficou o dela. Uhum. Aquela finalização bonita. Isso. Depois você vai pôr o queijo por cima e tal. Então, Isso. esse principal que ela fez, mostra de novo, Lu, por favor. Esse daí. Nós vamos deixar ele desse jeito. Mesmo quente assim, menina. Aham. Tan, tararã. Parararã. Cadê? Ai. Pode Peraí. puxar? Pode puxar? Pode. Peraí, puxa aí, Peraí. Lu. Pode puxar. Fecha aqui, Lu. Vai, Vamos Lu. lá. Vamos lá. 1, 2. Pode puxar. Já! Ah, olha, ele fica Viu? firme mesmo. Aê! Olha só, gente. Ó, o Eu não vou nem detalhe- dizer que dá dó de experimentar, porque não dá, porque o cheiro tá muito bom pra ficar com pena de experimentar, né, pastora? Olha Né? só. Aí agora a gente vai acrescentar o queijo. Esse queijinho aqui, ele vai derreter. Por isso que ele tem que estar quente. Só que em Quer casa... dizer, ele vai derreter sem eu precisar colocar no Não- forno nem isso, nada. Só nada. o calor do prato já derrete. Só o calor do prato. Então, vamos deixar aqui, né? Meu Deus do céu. Beleza. Tá, Aí, beleza. essa receita levou 700 gramas de bacalhau. Então, Certo. nós dividimos em 2 porções, tá? Então- Pode se tornar uma receita maior. Então essa receita pode ser Isso. pra umas Tamanho 10 família. pessoas. Tamanho Tamanho família. O tá? dobro dessa, certo? Pode. E Tá. o legal disso tudo é o quê? Para você acrescentar mais, você pode colocar mais queijo.
Que nem você pode colocar o queijo junto na hora que você estiver misturando todos os Ou ingredientes. você pode fazer assim, colocar um pouco dele na travessa do plástico, coloca uma camada de queijo no meio, né, Sam? Joga mais e Olha fica... só derretendo, gente. Ah, ele já começou a derreter. Ah, então o brócolis é só pra enfeitar? Não, o brócolis veio aqui também. Você pôs aí dentro? É que eu amo brócolis. Mas ele fica bonito enfeitando Fica, também, não né? fica, amiga? Olha só. Ô, Sam, como tá o esquema lá pra contratar você? Lá pelo Instagram, tudo bem? E pelo WhatsApp? Instagram, pelo WhatsApp, Ó, vocês... Buffet Sandrinha Santos tá aí na tela, que é o Instagram. Isso. Mas pra você fazer o seu orçamento, você chama a Sandra no 96953 5302. 96953-5302, que daí você vai falar a quantidade de pessoas, o que você pretende, se é uma festa temática ou não. E ela vai te passar todas as opções de preços, de orçamento, também dentro daquilo que você pode pagar. Isso mesmo. Porque às vezes a pessoa quer uma coisa mais simples, né? Sim, e eu sempre abro um lequezinho, porque tem pessoas que falam, ai, Sandrinha, esse cardápio aqui... tem muitas coisas que eu não gosto, eu sou vegana, sou vegetariana e tal, então eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, pega todos os meus cardápios. E vê o que você quer, minha filha. Fiz o que você quer, vê o que vai te agradar e a gente monta um cardápio único para você. Daí você monta o cardápio pra pessoa dentro do que você já faz. Isso, tá. Isso mesmo. Não porque existe meio que um padrão, né, Sandra? Que as pessoas já gostam mais ou menos daquilo. Sim, tem gente Daí se você quer sair do padrão... Já era. Tudo bem. Olha só, menina. Ai, que lindo. Eu gostei mais desse do que esse com tomate. Olha, eu já ia falar tomate. Dá licença, ó, deixa o tomatinho aqui, viu? Olha, que lindo. Chique. Meu Deus do céu. Tá vendo? Foi um prato rápido, não demorou muito. E bonito. E tá. Não vou saboroso. falar de preço desse prato, porque você vai gastar uma grana pra fazer por causa do bacalhau. Agora vai. Não adianta. O bacalhau... Agora, Sam, se eu faço um prato desse... Aqui tem quanto? Meio quilo? Não, essa vasilha... 700 gramas? Esse daqui, 700? Não, eu dividi os 700 entre essas Então aqui deve ter porções. 450, mais ou menos. Por aí, isso mesmo. Como é que eu vendo isso? Eu posso vender essa marmita fechada? Pode, gente. O ano passado, o ano retrasado, logo na pandemia, eu tive que me virar com isso, né? E aí como é que você faz? Então eu fazia porções, eu fazia ceia de Páscoa. Mas como é que eu faço? A minha ideia que eu quero te perguntar é o seguinte. Se eu trabalho com vendas, e nessa época que é um padrão você ter um bacalhau, sim, e todo mundo sabe que tá caro. Então eu paguei R$80. Ó, você tá vendo eu conto isso aqui? Como para cobrar isso? Como que eu conto isso? Eu sempre faço um combo completo. Eu nunca vou vender só isso. Não, eu vendo um peixe grelhado, recheado, eu vendo uma moqueca de peixe. Então, eu vendo já um conjunto. Mas e se eu quiser vender só uma marmitona de meio quilo desse aqui? Aí eu vou ter que ver direitinho o quilo do bacalhau, porque... Ontem estava esse preço, agora a gente não sabe daqui hoje. Se eu pego o bacalhau nesse preço que você pegou de R$80... para 700 gramas, eu consigo vender esse prato até R$185. R$180. Tá. Entendeu? Para você ter essa noção na tua casa, para você entender que quando você cozinha, você tem que colocar o preço do trabalho que você tem. Isso. Não se esqueça, não é só o preço da comida. Você quer comer ele você quer comer no pratinho ou estilo finger food? Não, quero no pratinho. Mas finger food é muito pouquinho. Eu sabia. Deus me esse negócio de finger food não dá, né, não dá, Sandra, esse negócio de finger food. E toda festa tem que ter finger food, que é chique, né? Toda festa. A festa é mais chique com finger food. Porque você pode comer de pé, né, gente? Olha, depois vocês vão comer também, tá? Que eu quero primeiro cortar o bolo do Gabriel. Vou comer só pra fazer... Eles vão comer depois, Sandra. Aham. Você acha que não? Vai ter aí, ó. Meu Deus do céu, viu? Meu talher. Aqui tem aqui, gato. Tem? Então, beleza. Vamos lá. Pra quem gosta de bacalhau, o aroma... Prato cheio. Não vou nem pegar o queijo, vou pegar só um pedacinho do outro. Quero sentir o sabor dele mesmo, Sam. Experimenta aí. Meu Deus do céu. É hoje que eu vou cantar pra engrandecer o nome do Senhor. Eu vou, é hoje que eu vou chorar. Maravilhoso. Gente, e o tempero? Provou? Maravilhoso. Tempero nordestino, tá? E é bom esse bacalhau, que ele rende bem, né, Sam? Rende, gente. Ele rende, assim, maravilhosamente você fala, bem. você vai pegar o desfiado, não tem gosto de bacalhau, mas tem um gosto de bacalhau, sim. Tem gosto de bacalhau, ele rende bem. E nossas mãozinhas, né? Quando tem a bênção. Nossa, multiplica. Ela se multiplica.
Gabriel, o que você quer primeiro? Cantar ou comer o bolo? Canta, né, Gabriel? Gabriel, o que você vai cantar, Gabriel? Outro igual não há. Fica à vontade. Vamos lá. Opa. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual. Aleluia! Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é Senhor, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno. Oh, de tudo Ele é Senhor, digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. Aê! Olha, Gabriel Guedes, pra você saber a agenda do Gabriel, tá aí na tela também o telefone, além de acompanhar. Vem pra cá, Gabriel. Você acha que... O Gabriel tá todo tímido, né, pastor? Não tá me esperando. Vem cá. Beleza. Olha, tá aí na tela o Instagram do Gabriel, o YouTube é o mesmo, Gabriel Guedes, e você pode entrar em contato com ele também pelo 964-744321 para você ver a agenda e convidar o Gabriel também para se apresentar. Certo? Certo. Solta um parabéns, pode, Gabriel? Pode parabéns para você? Parabéns pra você. Ai, que parabéns são diferentes, poxa! Deus te abençoe, Gabriel! Ai, Deus, obrigado. Corta um pedacinho do bolo pro Gabriel. Um beijo pra tia Cris, da Cris Delivery. Gabriel, você que corta o primeiro pedaço. Vamos lá. Eu morro de medo Mas de cortar. como que eu faço Pois pra essa proteção? Você acha Ela que eu me também não ajuda. tenho medo disso? Nós vamos encerrar o programa te agradecendo, viu, Gabriel? Obrigado. Que Deus te abençoe muito. Volte Amém. aqui sempre que você Amém. quiser. Tudo de bom pra você, tá aberto pra você. Muito que Deus obrigado. te abençoe nessa Conta conosco, empreitada é e que sempre um seja privilégio. sucesso como você tem feito ao longo dos anos. Amém. Amém. Em nome de Pastora, Jesus. obrigada de você estar aqui com a gente, viu? Uma alegria ter você aqui conosco nesse dia tão especial para nós, viu? Que Deus te abençoe muito. Alessia, Amém. obrigada, minha amiga.
Te amo. Deus te abençoe muito, 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 muito. É nóis. Olha que lindo! Aí. Ele gosta mesmo de morango, pastora? Ah, que bom, acertamos então. Que lindo, que lindo. E eu quero agradecer você por estar com a gente nesse dia tão especial. A gente celebra a vida porque louvamos a Deus pela vida do Gabriel, que tem nos abençoado tanto através do louvor, que o Senhor te constitua cada vez mais, nos abençoando tanto. Em nome de Jesus, próximo aniversário eu tô de volta. Com certeza, volte antes também. Vou lá então, tá? Amém. Bora. Ah, que lindo! Agora o serviço é teu, hein? Agora é meu. Bora que lindo. Boa. Deus te abençoe, muito obrigada pela companhia. Amanhã nós voltamos às 14h. Vamos aproveitar e deixar um beijo para a tia Crisa, da Cris Delivery, que fez esse bolo lindo pra gente, em homenagem ao Gabriel Guedes, que está aqui conosco hoje. Lembrando a você que daqui a pouquinho nosso programa vai estar disponível no nosso canal no YouTube, para você conhecer um pouco mais da história da Alessia, para você celebrar com a gente o aniversário do Gabriel e aprender a fazer essa receita deliciosa. Beijo, Deus te abençoe, até amanhã às 14h.